Boa tarde, novamente estamos aqui dando início a mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estaremos iniciando a 13ª obra da série, Conflitos Existenciais. Vamos assim fazer a nossa introdução comentando uma mensagem de Emmanuel para prosseguirmos no estudo da série psicológica. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. É um trecho da segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Toda vez que a justiça divina nos procura para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Vamos fazer aqui algumas observações. Emmanuel aqui nos traz um texto para intensificar de forma ainda mais clara o grande estímulo que a doutrina espírita nos traz do esforço de vivência da caridade nos seus mais variados aspectos. Por isso mesmo, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, um dos capítulos é Fora da caridade não há salvação. Mas voltando aqui ao texto, Emmanuel traz um enfoque dos mais importantes, porque ele diz assim, que toda vez que a justiça divina nos procura para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, ou seja, face às provas as quais concordamos em passar e que, de certo modo, pelo aspecto de gravidade delas, essa justiça divina nos encontra no serviço ao próximo, na prática, na vivência da caridade. Aí Emmanuel nos diz, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, na proporção em que nos esforçamos na nossa caminhada evolutiva, tornando-nos mais sensíveis ao bem, facultamos mudanças profundas na nossa chamada ficha kármica, desde alterações na própria estrutura da saúde física, quanto de determinadas provas que nos chegariam por meios escusos e externos, mas que ocorreriam diante de quaisquer circunstâncias que possamos imaginar. Emmanuel deixa bem claro de que a divina misericórdia manda que seja suspensa por tempo indeterminado a execução dos termos que estariam inclusos, inclusive, na lei de causa e efeito. E é por isso, entre outros aspectos, que nós podemos, quer estejamos encarnados ou desencarnados, atuarmos ativamente no determinismo, na execução das leis divinas, em todos os aspectos. Ora, esse é um dos maiores estímulos que a revelação espírita poderia nos conceder. Saber que nós, através do correto direcionamento da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, em harmonia com a lei maior, a lei do amor, participamos ativamente daquilo que irá ou não irá
nos acontecer. Vamos assim para a apresentação desta, que é a 13ª obra da série psicológica, Conflitos Existenciais. Conflitos existenciais é um instrumento para que o passo do conhecimento seja transformado em experiência, que se encarrega de convertê-lo em vivência e contribui para o crescimento real do ser. Então, através desta obra, nós estaremos analisando vários conflitos, várias situações de provas que a criatura humana fomenta para ela mesma, mas aqui de uma forma diferenciada, aonde o despertamento da consciência, a busca do eu profundo, o despertamento do self, nos facultará as pontes necessárias para que o conhecimento esteja aliado à experiência e à vivência do bem, traduzido nesse conhecimento, fomentando o crescimento real do nosso ser, do nosso espírito. Então, é nessa linha de diretriz que esse livro vai se apresentando, motivando mais ainda que busquemos a leitura de toda a série. Aqui, como sempre dizemos, iremos apenas analisar alguns tópicos da introdução do livro, mas sempre deixando claro que o ideal é a leitura e a reflexão pessoal que façamos de toda a obra. Diversos conflitos, como fuga psicológica, preguiça, raiva, medo, culpa, ciúme, entre outros, são abordados em relação às suas causas, aos seus prejuízos, com suas terapias, auxílio valioso da espiritualidade maior. Aqui a gente pode ir delineando a importância dessa obra para o nosso trabalho de espiritualização. Aquilo que surge na caminhada encarnatória, em termos de conflitos, de uma forma muito variada, como aqui é colocado, irá sendo tratada paulatinamente, capítulo a capítulo, levando-nos sempre a perceber causas, terapias e, através dessas terapias, tornar elementos valiosos para a nossa espiritualidade. Prossigamos. O sentido da vida inteligente é ascensional, que se logra dos desafios existenciais, que devem ser vencidos, porquanto são carregados das heranças negativas que procedem de experiências anteriores, malogradas e necessitam de ser corrigidas. Então aqui é importante lembrarmos que o sentido da vida, e para isso as leis divinas servem de balizas perfeitas para o máximo aproveitamento na nossa ascensão inteligente e espiritual, aonde, naturalmente, esses desafios existenciais devem ser superados, devem ser vencidos. Mas aqui nós já começamos a ter um entendimento
específico da origem deles. Heranças negativas que procedem de experiências anteriores, de encarnações passadas, malogradas e que necessitam de ser corrigidas. Então, a doutrina espírita, dentre todas as doutrinas cristãs, é aquela que mais nos chama a assumir a responsabilidade pessoal sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente faz. Mesmo quando desarmonias ou desajustes emocionais têm causa no nosso passado reencarnatório, essa responsabilidade, ela não é suprimida. Não se pode usar a reencarnação para desculpar determinados quadros de desequilíbrio emocional que estejamos vivendo. De forma nenhuma. Inclusive, nós estamos reencarnados para a solução eficaz de tudo isso. É claro que há determinados tormentos, determinados desequilíbrios, que têm a necessidade até de uma terapia específica, de um tratamento médico. Mas há uma grande variedade de emoções descompensadas ou desequilibradas que, com a ajuda da doutrina espírita e com esse esforço de espiritualização que temos aqui compartilhado, nós poderemos resolver muitas dessas coisas conosco mesmos. Logo, a partir de assumir a responsabilidade completa sobre os nossos estados emocionais. Aqui é aquela diretriz. Não se pode responsabilizar fatores externos, nem pessoas, nem circunstância para a gente ter tomado determinada atitude. Muito menos ainda o nosso passado encarnatório, que, aliás, normalmente nós não temos acesso, mas que às vezes pode, de forma indevida, servir de desculpismo para determinados desequilíbrios que venhamos a expressar. Mas aqui, esse tipo de alternativa é demetizada, é tirada do nosso caminho. Com o advento de novas conquistas psicológicas em torno do ser humano, pode-se constatar que há uma herança atávica, hereditária, assinalando todos os indivíduos. Do ponto de vista espírita, essa herança procede das reencarnações anteriores. Quando aqui dizemos herança hereditária, mas hereditária do nosso espírito, e não dos laços fisiológicos de nossos pais ou avós. Não. É aquilo que vem marcando a nossa caminhada evolutiva e que normalmente não se apagou, e nós somos chamados ao trabalho de ressignificação, de reciclagem desse material e da conquista de novos patamares evolutivos propiciados pela caminhada em que nós nos encontramos a cada encarnação. Experiências cuidadosas com tomografia computadorizada apresentam as áreas cerebrais onde se situam a felicidade e a infelicidade, resultado das emoções e dos fenômenos físicos produzidos pela dopamina, bem como outras substâncias. Aqui nós somos chamados ao conhecimento e consequente responsabilidade das alterações fisiológicas a nível cerebral
que o cultivo de determinadas emoções por nós provoca. Emoções cuja origem, o responsável principal é o nosso espírito. Então, de fato, é identificado pelos avanços científicos as áreas cerebrais aonde a presença de determinados hormônios, como a dopamina, a noradrenalina e outros, são os responsáveis diretos pelos estados de bem-estar, de energia, de vigor, mas que essas substâncias sofrem um impacto constante da nossa carga mental e emocional, geradoras de equilíbrio ou de desequilíbrio neles. O ser humano é um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionadas e que a educação, o conhecimento, o exercício encarregam de transformar em vivências. Então aqui nós somos chamados por Joana a ter consciência de que em termos naturais e efetivos nós somos como um feixe de emoções, mas que necessitam ser bem direcionadas pela educação, pelo conhecimento e exercício delas no processo de transformação da nossa própria vida. Nós poderemos aqui imaginarmos como os dirigentes de uma autocarga energética que se expressa através do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz, cujas diretrizes, quando estão harmonizadas com as leis divinas, se traduzem em bem-estar, em felicidade, em paz interior. Todo esse complexo de energias procede do espírito, que a exterioriza conforme o seu padrão evolutivo, produzindo emoções superiores ou inquietantes, de que tem necessidade no campo do crescimento moral. Então aqui vai sendo ampliada essa nossa consciência de plena responsabilidade sobre o que nos acontece e de agentes que atuam diretamente pelas estruturas energéticas do pensamento, do sentimento, da emoção, naquilo que vai definindo a nossa caminhada, o nosso roteiro encarnatório. Assim, a felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta. A sensação agradável de dever cumprido, a retidão moral, facultando ao cérebro a produção da dopamina, da serotonina e da noradrenalina. Aqui são especificados os outros hormônios do bem-estar, da felicidade, e que sofrem o impacto direto do nosso espírito, das nossas escolhas. Então, sensações como dever cumprido, retidão moral, paz de consciência, naturalmente vitalizam e se traduzem no equilíbrio dessas substâncias, desses hormônios que estarão trabalhando de forma eficaz para um estado de paz e de felicidade íntimas. A felicidade não significa oposição à infelicidade. Esse estado de bem-estar, de harmonia entre o ego e o self, resulta de conquistas morais e espirituais, da vitória sobre os desafios existenciais.
É interessante aqui quando Joana faz uma referência sutil a esse estado de bem-estar, de harmonia entre o ego e o self. Ora, esse estado ele só se planifica na medida em que nós vencemos as sombras interiores, percebemos e estabelecemos novas diretrizes para conflitos e problemas que trazemos de encarnações passadas, que estão no nosso inconsciente e que agora encontram outra diretriz de efetivação na nossa vida de espíritos encarnados. E isso resulta de conquistas morais e espirituais, da vitória sobre os desafios existenciais que nós somos convidados e habilitados através de estudos como desta obra a sairmos muito bem. Reunimos vários comportamentos perturbadores que se apresentam como testes de resistências para o indivíduo. E procuramos enfocá-lo, ora à luz da psicologia, da psicanálise ou da psiquiatria, na visão espírita. Então aqui é colocado de forma bastante clara que a obra, abrangendo vários campos do conhecimento e da ciência humana, engloba-os sob o aspecto da perspectiva espírita de melhor compreensão e aprofundamento. O nosso desejo é contribuir de alguma forma em favor da saúde integral, da felicidade do ser humano, convidado ao crescimento espiritual, não raro por intermédio do sofrimento, desde que se nega ao amor. Então, inclusive, nesse slide nós percebemos a harmonia com o texto que serviu de introdução do nosso estudo, aonde Emmanuel nos chama a atenção de que através das ações do bem, do esforço, da prática da caridade, a providência divina provoca e estabelece mudanças na nossa programação encarnatória para o nosso bem. E aqui Joana faz a referência no final desse texto. Convidado ao crescimento espiritual, não raro por intermédio do sofrimento. Muitas vezes a criatura humana escolhe bater com a cabeça na parede e não fazer os esforços que poderia fazer para sintonizar com o amor, com o bem, com a caridade. E nisso colhe o sofrimento, desde que se nega ao amor. É justamente para que isso não aconteça que nós estamos aqui tendo esse encontro maravilhoso com a doutrina espírita e com as possibilidades que a série psicológica de Joana de Ângelo vai nos oferecendo de um melhor aproveitamento possível das oportunidades de crescimento, de despertamento do eu profundo, de vivência da caridade e do amor, tal como Jesus nos trouxe no seu Evangelho. Aqui nós concluímos essa rápida apresentação da obra, deixando sempre o incentivo àqueles que nos acompanharam a lerem o livro. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde para todos.